Uma das mais famosas obras de ficção científica do cinema, teve ao todo 8 filmes lançados, com tramas que variam entre sequências, prequels e derivados. Hoje no canal vamos falar sobre a franquia Alien. O cinema de ficção científica sempre atraiu fãs. Alguns geraram franquias memoráveis, como o Alien de 1979 de Ridley Scott. O sucesso do longa rendeu 3 sequências e, com o passar do tempo, novas produções. Todas essas obras vieram para completar a história e expandir alguns eventos e personagens da saga original. No caso de Alien, acontece a mesma coisa que em outras franquias, como Star Wars. Isso porque, para entender melhor os fatos, os filmes podem ser vistos fora da ordem de lançamento. A história segue uma ordem lógica como os eventos aparecem. Iniciada em 1979, Alien é uma franquia muito bem estabelecida quando se fala em filmes alienígenas. Com a expansão da mitologia desse universo, vieram alguns prequels, que podem acabar confundindo algumas pessoas sobre qual é a ordem cronológica de Alien. A seguir, vou falar sobre a ordem cronológica dos filmes. O primeiro longa da linha cronológica é Prometheus, que se passa entre 2091 a 2094. Ele foi lançado em 2012. E todos os filmes da franquia estão disponíveis lá no Star Plus. Prometheus se passa em sua maior parte entre os anos de 2091 a 2094, contando o início de toda a linha do tempo de Alien. Nele vemos a jornada de um grupo de cientistas em busca de respostas sobre a origem da humanidade. Nessa viagem, eles encontram uma nova forma de vida, chamada de engenheiros. O longa foi dirigido pelo Ridley Scott, Alien Covenant, e ele foi lançado em 2017. Cerca de 10 anos após os eventos de Prometheus, ocorre Alien Covenant. Nele, uma tripulação formada por casais é enviada na nave colônia Covenant para um planeta distante, supostamente seguro para os seres humanos. Mas o que parece um paraíso inexplorado, logo se mostra um local repleto de perigos escondidos nas sombras. Nesses 2 filmes, Prometheus e Alien Covenant, além de conhecer os eventos anteriores a Alien, o oitavo passageiro, vemos também um pouco da origem da Weyland Yutani. A ideia era que Covenant fosse o primeiro de 3 filmes que aconteceriam antes de Alien de 1979, mas a sua recepção fez com que a Fox acabasse mudando os planos. Antes de Alien Covenant, também recomendo assistir as prequels Alien Covenant Prólogo, O Cruzamento e Alien Covenant Last Supper. Alien, o oitavo passageiro, se passa em 2122 e foi lançado em 1979 e foi dirigido pelo Ridley Scott. A obra de Ridley Scott, que dá início à história de Ellen Ripley, é uma nova fase na cronologia de Alien e se passa 18 anos após Covenant. Em 2122, a nave comercial Nostromo intercepta um sinal que leva os seus tripulantes até uma forma de vida desconhecida e letal. Esse é o filme que deu origem à franquia, e na época de seu lançamento não tinha toda essa mitologia que Alien tem nos dias de hoje. Aliens, o Resgate, se passa em 2179 e lançou em 1986. Em Aliens, o Resgate, temos a segunda parte da saga de Ellen Ripley no universo da franquia. O filme, dirigido por James Cameron, iniciou o processo de expansão da mitologia de Alien, introduzindo vários detalhes à história e ao ciclo de vida dos xenomorfos.
Depois de 57 anos vagando no espaço, Ellen Ripley é resgatada e despertada. Agora ela irá retornar junto com um grupo de fuzileiros, a LV-426, para investigar o que aconteceu com uma colônia da Weyland-Yutani, que perdeu o contato com a corporação. Alien 3 se passa em 2179 e foi lançada em 1992. Logo depois de Aliens, o Resgate, acontece Alien 3. O filme, dirigido por David Fincher, se passa no planeta Prisão Fiorina 161 e adiciona novos detalhes ao ciclo de vida dos xenomorfos, assim como a grande corporação por trás de tudo, a Weyland-Yutani. Apesar dos inúmeros contratempos com o seu roteiro, Alien 3 tenta encerrar a saga de Ellen Ripley. Porém, temos o próximo filme. Alien, a Ressurreição, se passa em 2379 e foi lançado em 1997 e foi dirigido pelo Jean Pierre. Alien, a Ressurreição, parte 200 anos para o futuro, onde um clone de Ellen Ripley deve mais uma vez enfrentar uma ameaça causada por xenomorfos, agora com direito a modificação genéticas. Esse é o filme menos querido entre os fãs e marca o atual fim da cronologia de Alien. A partir dessa linha temporal, foram lançados mais 2 filmes derivados da franquia que aproveitaram seu sucesso e a popularidade, O Predador, para formarem uma história de crossover entre esses 2 universos. Inclusive, eu já falei sobre a franquia Predador aqui no canal. E o que acontece? Inclusive, eu até falei quando eu gravei sobre a franquia Predador, que na franquia Alien vs Predador não se enquadrava muito, eles não faziam tanta questão. Agora no Predador, a franquia Alien vs Predador está na ordem cronológica, já aqui ela fica meio de escanteio. Por quê? Alguns eventos de Prometheus e Covenant conflitam diretamente com acontecimentos de Alien vs Predador. Caso queira incluí-los na maratona, é só assistir os 2 filmes em ordem de lançamento antes de Prometheus. Primeiro, Alien vs Predador, que se passa em 2004, enquanto Alien vs Predador 2 ocorre logo depois. Outra forma de assistir Alien é acompanhando a ordem de lançamento dos filmes. Esse é um jeito bem interessante de assistir, pois ficam bem claras as mudanças pelas quais a franquia foi passando ao longo de lançamentos. É notável a evolução em toda a mitologia em torno dos xenomorfos, sempre buscando introduzir novidades em cada filme. A ordem de lançamento fica assim, incluindo Alien vs Predador. Alien, o oitavo passageiro, de 1979. Aliens, o Resgate, de 1986. Alien 3, de 1992. Alien, a Ressurreição, de 1997. Alien vs Predador, de 2004. Alien vs Predador 2, de 2007. Prometheus, de 2012. E Alien Covenant, de 2017. O canal FX está produzindo a série Alien, né? Poucas informações foram anunciadas. O que sabemos é que a série foi vendida como uma história Alien que se passará na Terra e tentará unir o terror visto no filme original de 1979 com a ação do longa de 1986. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, beijos e até mais.